E aí, chegamos finalmente em agosto daquele ano, né, com a Herói Gold número 125, trazendo aí na capa o novo Speed Racer ali, a série em comemoração aos 30 anos, né, do primeiro. Grande Asterix, os maiores ídolos do cinema, TV Games também, história quadrinho, mais Yu Yu Hakusho, um papo com o Robin e vamos então abrir mais falando da revista Herói depois da vinheta. Bem-vindos ao canal aqui, pessoal, Sensei Otaku Nerd Forever, mais uma vez na área, tá? Falando sobre a revista Herói e não podemos esquecer também da grande, linda namoradinha da América, Sandra Bullock. Vamos lá. Aqui então abrindo, gente, já falando sobre o editorial do André Forastieri, aqui já informando sobre algumas mudanças da revista, dizendo que ela passa a ser quinzenal, mas teriam outras, né? Teve outras revistas também, ramificações da Herói nas bancas, em alguns aspectos em que algumas seriam lançadas primeiro em São Paulo e Rio de Janeiro, depois Brasil todo, e a revista regular teria a sua tiragem primeiro no Brasil todo, depois ali assim Rio de Janeiro e São Paulo, segundo aqui no editorial. Muito mais revista Herói para você acompanhar nas bancas, até mesmo para ter muito material, segundo aqui o editorial, né, daquela época. Caçando Vampiros aqui, gente, a série Buffy, exibida no canal pago Fox, está passando meio batida pelo público brasileiro. Uma pena, viu, que é uma série bem legal. O filme é, nossa, a trecheira da coisa, mas ganhou para mim uma proporção bem bacana de acompanhar. Ali uma mistura de Barrados no Baile realmente, com Pânico, né, bicho, com a Sarah Michelle Gellar, que manda muito bem como protagonista. Opinião, curti muito essa série na época. De vez em quando eu dou umas revisadas nela e gerou até séries spin-off ali com o próprio Angel. Aqui diretamente para o mercado de vídeo, né, ali mais opções para você ir chegar na locadora e opa, deixa eu ver isso aqui. O Iluminado, a nova versão é longa demais. Cara, eu aluguei esse filme realmente bem grande, né? Mais de 2 horas ali. Não, bem mais, que ela virou até... Na TV, acho que ela virou minissérie. Ela foi lançada como uma minissérie, né? Bem grande. E olha que, se eu não me engano, não é nem a maior obra em duração assim do Stephen King, sabe? E trouxe ali naquela nova versão como é que é o nome do cara? O Steven Weber, da série Wings, e a Rebecca De Mornay, aquela menina que fez a Milady dos Três Mosqueteiros, A Mão que Balança o Berço, Negócio Arriscado do Tom Cruise, filme bem zoeiro, que ela era uma prostituta. Já viram esse filme, gente? O Tom Cruise bem novinho ali. Pois é, são eles que estrelaram essa nova versão. Cara, valeu a pena ver, mas você tem que ter paciência. Se você não gosta de filme grande, passa longe. Efeitos legais, ok? Tem umas diferenças enormes assim com a primeira versão, logicamente, mas essa, segundo, né, cara, é mais fiel ao livro e tem a participação direta ali do King na produção. Então valeria a pena dar aquela conferida, né? Sobre Batman, Bate-Fitas, né, com Era Venenosa, Senhor Gelo e outros vilões. Aqui, vários episódios lançados em vídeo da série, né, Batman e Robin, ali do universo de Animated Series, tá? Krakatoa, um especial, cara, que saiu muito, um filme que saiu muito na Record nos anos 80, né, lançado em vídeo, tá? Mostrando aqui, ó, Krakatoa, o Inferno de Java. Tá? Nunca assisti, se eu vi alguma coisa falando assim, tá? Mas é filme catástrofe, tá? Sobre vulcões em erupção e tudo mais, ok? Aqui na seção shopping, uma linha de brinquedos ali lançadas das séries ali do Batman, do Superman e até também do Mortal Kombat, cara. Viu? Nessa época ali eu já não colecionava esse tipo de brinquedos, né? Então, apesar de ter alguns toys aqui bem interessantes, como do próprio Coringa, da Arlequina,
né? Um Darkseid aqui. E esses personagens aqui do Mortal Kombat eu achei muito estranho, velho. Eu achei estranho pra caramba. Direto no cinema aqui, Mortífero e Milionário, Mel Gibson morde 20 milhões para fazer o quarto Máquina Mortífera. O quarto Máquina Mortífera foi estrelado em 98 até, ali com o Danny Glover, a Rene Russo, o Jet Li, né, cara, ali participando como grande vilão da vez, que foi responsável por cenas antológicas ali dessa quadrilogia, foi muito bacana. Aqui, gente, o top 10 Estados Unidos, né? O meio do ano já passou, o verão americano está acabando, hora de ver como vai as batalhas de bilheteria por lá. Primeiro, as principais bilheterias de 18 a 20 de julho nos Estados Unidos, depois o acumulado do ano, sempre em milhões de dólares. Então, bem ali na atualidade, de época, né? Homens de Preto estavam em primeiro lugar. Aí depois veio George, o Rei da Floresta, Contato, filme da Judy Foster, Nada a Perder, uma comédia do mesmo diretor de Ace Ventura, A Outra Face, fodástica, tá? My Best Friend's Waiting é aquele O Casamento do Meu Melhor Amigo com a Julia Roberts, bem legalzinho também. Hércules, arrebentando. Operation Condor, um filme do Jack Chan. Outsea, aqui no caso, bicho, mostrando uma produção com aqueles atores que fizeram Os Dois Velhos Rabugentos, tá? E por último, Batman e Robin, né? Não precisa nem dizer porquê. E aqui já vem um acumulado, ó, os filmes mais vistos pelos americanos: O Mundo Perdido, O Mentiroso, Homens de Preto, Batman e Robin, Coné, filmaço também pra mim ali, com o John Malkovich, né, e o Nicolas Cage ali. My Best Friends, aquele O Casamento do Meu Melhor Amigo, O Paciente Inglês com George Fiennes, que também foi ganhador de Oscar no ano seguinte, Anaconda, O Quinto Elemento do Bruce Willis e Meu Filho das Selvas. Esse eu não conheço, mas eu olho aqui e mando para vocês. Logo abaixo tem Rom e Michelle, as duas amigas californianas e desencanadas que se metem em confusão na reunião com sua turma do colegial, 10 anos depois de se formarem. E daí? Daí que é uma gata acima, a Mira Sorvino, eu já até comentei dela na Herói, ela já fez filme como Mutação, O Assassino Substituto, né? E a outra é Lisa Kudrow. Lisa Kudrow é a Phoebe, né, de Friends, né? A sacanagem aqui, a bilolada Phoebe de Friends. É a única estreia dessa semana, fora Velocidade Máxima 2. Ou seja, um filme com as duas loiras, né, cara, encabeçando nenhuma produção naquela época. Opa! Muda tudo no segundo semestre, ou seja, aqui já está mostrando, gente, sobre a programação das emissoras, né, com a sua grade, ali mostrando o SBT, os horários, né, mantendo ali alguns animes, os Simpsons ali, Hércules, Xena à noite, a Record mostrando também, aqui, né, dos vários programas, nós temos aqui o próprio Superman é baseado naqueles filmes do Christopher Reeve, tá? Ele passou aí na Record, tava passando de noite. Quando eu assisti ele eu ainda era menino, cara, uma animação muito bacana e fiel ao Christopher Reeve, né, cara, essa série dos anos 80 até, muito bacana. Só que ela tava passando ali mais para tampar buraco, nas noites na Record. E engraçado que na Record ainda, eles tinham já o Star Trek ali, né, a temporada como detentora a exibi-los, os episódios, contudo, estava tendo paralisação com os dubladores, né, nos estúdios do Rio de Janeiro e São Paulo. Aí eles deram uma paradinha ali, não estrearam na TV até esperar o que ia ser resolvido, né, para não ter que haver mudanças ali nas vozes, uma vez ali que já tinha começado o trabalho, né, e já seria ali trabalho da VTI, né, VTI Rio, né, o serviço de dublagem. Aqui sobre a manchete, né, o Yu Yu Hakusho e o Cavaleiros e o programa do Tiririca, por isso que o Tiririca tá aqui. Começou realmente ali um programa do Tiririca, a Vila do Tiririca, meu Deus do céu, né? O Clube da Criança, apresentado agora pela Debbie, né, e mostrando ali do Yu Yu Hakusho, os Cavaleiros, tinha também a própria estreia dos Super Campeões, ali do Oliver Tsubasa, né? Mostrando também sobre como é que estava ali no Cartoon Network. Então, assim, tinha muitas mudanças na programação. Engraçado que aqui a Globo não tá, né? O que significa que deve ter mantido.
Na parte de quadrinhos veio muita coisa dessa vez, gente. Abril cancela Shazam, adianta as cronologias Marvel e DC e lança nova revista. Nova editora independente vai publicar Batman. Cara, isso aqui deu uma bagunça danada, porque novas editoras como a própria Metal Pesado, né, ela pegou selos do quadrinhos do selo Vertigo da DC para publicação. E, cara, o Brasil em muitos aspectos já estava muito defasado, né, para acompanhar algumas histórias diretas. A Mitos lançando gibi também todo mês, uns gibis até legais, aqui mostrando Aventuras do Máscara, do próprio Arquivo X, né, quadrinhos de Alien e Predador, ok, quadrinhos do Hellboy, que eu acho isso legal pra caramba. Aqui já mostrando um pouco do que teria a vir em 98 sobre a saga Massacre, né, a Auslaw, que tem ali quando juntou aquela saga que misturou em um único ser as personalidades do Xavier e do Magneto. Gente, mas morreu o personagem ali aos balde, cara. Nossa, foi muita coisa. Aqui um encontro do Batman e Grendel, né, um outro personagem de outra editora. O Batman e Aliens, que não foi muito bem visto, né, cara, no final, essa produção de quadrinhos desse crossover. Abril aqui, ó, contra-atacando com os lançamentos da Liga, com Melhores do Mundo. Bicho, tem outros trabalhos que eles também pegaram para publicar, trabalhos do John Byrne, aqui com outros personagens. Tem a chegada da Liga da Justiça ali do Grant Morrison, tá? E desenhada pelo o Howard Porter. Tem outras histórias ali escritas pelo próprio Mark Waid também e desenhado pelo Fabio Nicesa. Eu vou até ver aqui qual que é, ó. A última história da Liga aqui, ó. A última história da Liga feita pelo Mark Waid, ou seja, cara, pelo menos qualidade escrita eu sei que teve. Não acompanhei os Melhores do Mundo em toda a sua íntegra. Li muita coisa, uma saga ali, outra aqui, mas não era o quadrinho que eu colecionava, né? Enquanto isso, aqui é só uma coisa seguinte, ó. Que diabo significa isso tudo? Significa que Abril está ao mesmo tempo marcando Toca e ficando esperta. Ela marcou Toca por não ter abocanhado, né, o segmento Vertigo. Quem acabou abocanhando foi a Metal Pesado, a Mitos. Eu acho que foi a Metal Pesado. Só que em contrapartida a isso, gente, foram editoras que, do jeito que eles estavam fazendo o trabalho, né, cara, bem mostrando aqui, ó, um monte de novas revistas pintando, né, e editoras independentes, beleza. A Herói também é independente e torce por elas, mas uma boa parte desses gibis estão saindo sem coordenação, sem prestar atenção no mercado e sem um plano, ou seja, né, cara, tava ali já de certo que não ia durar muito tempo, e realmente pela realidade não durou, né, pra falar a verdade. Então tava bem bagunçado. Então a gente ali, por exemplo, a gente assim, né, meus amigos e tal, que tava acompanhando os quadrinhos direto pela Abril, aí depois vê que tem outros quadrinhos sendo lançados por outras editoras, de repente essas mesmas nem chegavam aqui onde a gente tava e tal, cara, bicho, ficava muito na mão, né, poder acompanhar ali na íntegra. E isso eu entendo muito como é que alguns amigos meus, como o próprio tiozão, o Kleber, de São Paulo, e outros, cara, davam aquela preferência aos importados, logicamente tendo condição de comprar, porque comprava o material todo na íntegra ali, sem desvios, né, cara, e tendo, assim, mais segmento, né, na sua ordem ali para acompanhar e se divertir, mesmo sendo em inglês. Mas, caramba, cara, pelo menos era uma opção que dava também, até você sobreviver no meio dessa bagunça toda. Outra situação que a gente pode levar assim de boa opção não faltava, né? Então, assim, para os navegantes, aqueles de primeira viagem, teria muita coisa para poder conhecer. Agora, já os que acompanhavam, não, xingaram demais, com toda certeza. Na área games aqui, Dragões e Aviões, aqui falando sobre os CDs ROM, né? CD-ROMs que foram lançados ali para você jogar no seu computador. Eu não tinha computador em 97, mas eu tenho certeza que uma penca tinha, velho. Então tinha os lançamentos de Dragon Heart, Fire and Steel. Aqui é um jogo baseado no Coração de Dragão, em que você interpreta o Boeing, aquele personagem do Dennis Quaid. Temos o FX Fighter Turbo, um jogo de luta, também 11 lutadores diferentes entre humanos, robôs e aliens. E temos também o Flying Corps, que aqui já é para os fãs de aviação, né? Aqueles ali pegando aeronaves típicas da Primeira Guerra Mundial. Falando dos cenários criados a partir das fotografias, sendo um show à parte, né, do game, cara.
E aqui só tomem cuidado para não chamar o Hugo durante as difíceis manobras que te esperam nos céus. O Hugo aí é aquele personagemzinho, né? Que dava as ideias dos jogos, que chegou a ter um programa na MTV. Mais uma vez, Correio Galáctico aqui com cartas. Não, gente, eu esqueci de ter falado quais que eram as outras cidades que tinham na outra edição, né? Na última, do último vídeo que eu fiz, porque eu estava muito empolgado para falar, porque eu estava na revista, né? Mas aqui nós temos o Rio de Janeiro, Ceará, lá de Crateus, São Paulo, Pernambuco, e olha aqui de novo, Rio de Janeiro, e eu mais uma vez, Cacá, eu de novo aqui na revista. Eu fazendo uma pergunta era sobre o Elvis, né, para saber o que ele fazia antes de estar na revista, né, antes de trabalhar na redação da revista Herói. Ele respondeu aqui legal, falando, né, cara, que o negócio, cara, nessa revista, quem respondeu as perguntas foi a Priscila, tá? A Priscila, ex-namorada do Elvis, e que no tempo que ele pegou férias, ela que respondia o correio, né, cara? E aquela respondeu: olá, Renata, eu já tentei saber sobre o passado do Elvis, mas ele nunca quis me contar. Mesmo quando a gente estava junto, ele evitava falar do assunto. Umas amigas minhas me contaram que ele era o maior mulherengo da história, sempre cheio de gatinhas atrás dele. Era uma tal de Jéssica, Silvers e mais uma infinidade de garotos. Talvez por isso ele é tão metido. Eita, bicho, será que terminaram bem? Enfim, né? Mas mais uma vez, Renato aí, ó, nas páginas da Herói. A volta triunfal de Asterix, quando estava para ser lançado ali, mais uma obra chamada A Galera de Obelix, né? O mais novo álbum de Asterix e seus companheiros. Asterix eu acompanhei muito tirinhas. Quando eu ia na biblioteca pública ou na própria biblioteca da escola, cara, tinha um livro de tirinhas do Asterix com histórias, né? Das aventuras dele contra os soldados romanos, César. A poção mágica que eles tomavam para ser forte, né, cara, para poder encarar o exército romano. Menos o Obelix, ele não podia tomar, ele já tinha uma força assim sobre-humana, né? E nesse lançamento eles jogaram um personagem que é a cara do Kirk Douglas. Mas aí você vai entender que aqui tem um personagem, né, que ele é líder de um grupo de escravos que roubam a galera romana e com isso acaba cruzando com Asterix e companhia. Gente, o grande Kirk Douglas, né, saudoso, ele interpretou ninguém mais, ninguém menos do que o Spartacus, justamente um líder de uma rebelião contra Roma, né, que foi um gladiador, e aí eles fizeram essa menção com ele aqui honrosa, através de um desenho bem legal. E ao mesmo tempo estava para sair também, em 98, o live action de Asterix, né, trazendo o Gerard Depardieu, que já foi um dos três mosqueteiros no filme O Homem da Máscara de Ferro e demais outras produções dele, bem legais também, no cinema, ele fazendo o Obelix. Então, o bicho 98 também estava muito recheado de novidade e estava bem legal, cara. Isso aqui era muito engraçado de acompanhar. E aqui trazendo outra vez, né, o Rob, no vídeo anterior nós tínhamos uma ficha do Chris O'Donnell, que eu não posso esquecer de falar, pessoal, que eu esqueci lá, mas não, foi bom aqui a oportunidade. Um ótimo filme que ele fez com Al Pacino, Perfume de Mulher. Filmaço. E aí, voltando sobre ele na participação como Robin, mostrando aqui a concepção do seu traje, dos equipamentos e da sua moto, a armadura antifrio, né, que foi utilizada ali nos finalmente do filme, né? Ele falando aqui quando ele estava em visita ao Brasil também, promovendo o filme, as mulheres brasileiras são maravilhosas, eu deveria ter vindo para cá quando era solteiro. Político demais, né? Enfim, todos eles ali, cara, promovendo o filme, a revista Herói e demais outras especializadas lá fizeram suas entrevistas e a Herói, boba nada, foi lançando aos poucos ali na revista, né, as entrevistas e tudo ali, minuciando tudo que tinha de Batman e Robin, apesar, né, do fiasco. Enfim. Aqui as gatas do filme, que aí também já é um show à parte, né? A Era Venenosa, com a Uma Thurman. Julie Madison. Aqui falando da Julie, ela fez um filme chamado Sereias, que eu não lembro, mas acho que eu já vi ela em outras produções
mais pra frente. A Batgirl aqui é estreada pela Alicia Silverstone, gatinha. Eu preferia que ela tivesse como estava na concepção original, né, com o seu capacete, mas enfim. Aqui a era com o Senhor Frio de Arnold Schwarzenegger, a Vivica Fox, a mesma estrela do filme Independence Day ali com o Will Smith, né, e a esposa, no caso, do Senhor Gelo, tá, interpretada por Vendela Tomlinson, no caso aqui, uma top model na época, tá, cara? E essa outra aqui, do Bane, né, guardando as costas da Era, sei. Bate-gatas aqui da Herói. Nessa edição, trazendo, minuciando ali também de boa, né, sobre Riei, um excelente personagem de Yu Yu Hakusho, tá? Mostrando ali não era o bad boy da área, mas ele era aquele bem né, um antissocial, cara. E muito poderoso. Já nesse artigo aqui, trazendo ele como Kuro, personagem que só veio lá na frente também na última saga de Yu Yu Hakusho. Ele aqui no primeiro pega pra capar com o Yusuke, quando o Yusuke vai lá salvar a Keiko, que ele tinha sequestrado, né? Que ele ia acabar com o Yusuke, ia pegar o espelho, ia pegar a bola Gak, porque ele que tava com a espada. Essa cena é muito legal. O Yusuke tomou muita porrada dele, bicho, mas a cena que o Yusuke consegue dar um Leigan e o Riei acha, né, cara, que não teve efetividade, o Yusuke mirou justamente no espelho, velho, e aí refletiu o golpe pegando nas costas do Riei. Foi muito legal isso aqui. E o grande personagem antagonista da série seguinte do Torneio das Trevas, o Sensui, né, que também vamos saber mais dele, também mais pra frente na revista Herói, tá? Aqui mostrando ele com a Yukina, né, a turma aqui junta, ele contra o Bui, o seu grande adversário do time Toguro, né, e aqui é a ficha de registros de luta. Ele não lutou com a Yukina não, tá, gente? Não sei porque colocaram aqui, mas enfim. Vamos pegar aqui o Zeiru, né, daquele time lá, não era nem time, era da turma do Suzaku. Ele era o dragão de gelo. Esse aqui, coitado, e ele nem tinha chamas negras mortais ainda, mas cortou ele acho que 27 vezes, 26, 27 vezes, só isso. O Yusuke falando com ele que você cortou tanto, não, foram 26 só. Eu, caramba. O Zeru, olha só, Seiru e o Zeru. Zeru, um dos membros do time Rokuyukai, né, que também achava que sabia mexer com fogo. Principalmente que, cara, esse sim sofreu, né, em primeira mão chamas negras. Que não sobrou nada do cara, né? Pra não falar nada, né, já que borrão na parede. O Mankitaru, que nem mereceu uma imagem como vocês estão vendo aqui, mas o Mankitaru, ele foi o primeiro adversário a entrar no ringue do time Urautogi, que tinha o golpe do machado. Meu Deus do céu, esse não deu nem pra aquecimento, cara, porque o Riei, quando o cara vai dar o golpe do machado, o Riei já tá em cima dele, no ombro, bem próximo à cabeça, ele já atravessa com a espada a cabeça, varando abaixo do queixo, que o cara morre ali mesmo. Não deu nem pro cheiro. Já o Kuro Momotaru, não. Animal ilusório maligno, esse deu um trabalhinho, né? Em que o Riei colocou chamas negras do inferno, alguma coisa que ele jogou na espada, que aí ele conseguiu cortar o Kuro Momotaru, que esse deu trabalho. Para cada bolinho que ele comia, né? Que era assim, o bolinho das trevas, acionava uma capacidade a mais que ele tinha de monstro das trevas. Então teve um que ele absorveu o poder da espada do Riei, tanto que a espada quebrou, velho. Sabe? Porque ele vira um monstro, tipo um monstro macaco. Tem um que é um outro monstro que ele consegue acompanhar na velocidade muito rápido, mas era o Riei, né, cara? Agora a luta dele contra o Bui, né, super guerreiro, foi muito bacana também. Ele falando, né, que Yusuke eu deixo, tipo assim, o Toguro pra você, eu me contento em lutar com esse aí. Eu falei, gente, já era arrogante, mas valeu. A luta valeu muito, muito. Quando nós conhecemos ali, né, toda a capacidade das chamas negras mortais em 2 etapas, né, o causa e efeito. Bem legal, personagem muito bacana. Sandra Bullock no seu filme Speed 2, por Jean Devon, né?
Só a Jam me convence a pular no mar revolto pertinho da hélice do iate, cara. Cara, esse filme, eu vou te falar, velocidade máxima mesmo, tem a ver, acho que vamos colocar assim, no finalzinho tem a ver, né, cara, aquele naviozão lá, cara, simplesmente, né, me entra na cidade, cara, mas, não sei, bicho, acho que a simplicidade do primeiro, por ser num ônibus, um dia a dia, assim, já de grande, hora do rush, vamos pôr assim, né, cara, com o Keanu Reeves, foi mais atrativo, mas esse filme custou caro, foi bastante. Trouxe o Jason Patrick, nada contra também Jason Patrick, pra mim um ótimo ator. William Dafoe como o psicopata da vez, no outro lá foi o Dennis Hopper, né, que foi o grande vilão, mas sei lá, cara, exageros demais nesse filme, aí acabou que não teve lá, como é que eu posso dizer, ser épico, ser antológico, tanto quanto o primeiro, né. Aqui mostra já no cantinho sobre o último filme que ele fez, e esse filme do Jean Debon, o Twist, foi muito bom, cara. Esse filme dele com o Bill Paxton e a Ellen Hunt, filmaço, nada incomparado com esse aqui, infelizmente. Aqui sobre o Speed e o Super Match 5, aqui, gente, né, trazendo a série que comemorou os 30 anos da obra, né, do anime ali de 67, de marca Go Go Go, com um novo visual desde do carro, tá? A personalidade do Gorripic, ou Speed, como nós conhecemos aqui no Brasil, né? Sobre o irmão dele, que aqui ele também já trata de uma outra forma, que dá a entender ser o Corredor X, né? Tá bem aqui, ó. Os demais personagens, um aqui equivalente ao Gorducho, né? E outros, ok? Tem a Mai, né? Os pais do Speed, e aqui uma galeria dos desafiantes, além do Corredor X, né? Tem a pegada ali, tem a mão do criador também, né? Do Speed Racer, tá muito mais futurista, né? O Match 5, como conhecemos aqui, ou o Maha 5, ou Maha Go, né, cara? Tá muito moderno, tá? As corridas, elas ganham outras proporções também. A personalidade do Speed, ela é bem diferente nessa animação, até onde ali eu consegui ver depois, mas eu não acompanhei assim não, tá? Então eu não posso falar que eu curti muito esse Speed, mas de cara, lendo a respeito, vendo pelo menos uns 2, 3 episódios, ele não era ruim, mas muito diferente, né, daquele a qual eu trago pela nostalgia, né, da minha infância. No Arquivo Herói nós trouxemos aqui então, ó, A Poderosa Isis, uma série ali pegando bem na época do seriado do Shazam, tanto que tiveram até um crossover, tá? Série que saiu em 1975 com 22 episódios, uma temporada só, ela não foi pra frente igual o Shazam, né? Tinha uma pegada bem ali, falando de um estilo de telesérie Batman dos anos 60, mas ela não era tão comédia não, tá? Me lembrou muito, assim também na devida proporção, a série da Mulher Maravilha, né? Aqui ela estava bem de carona. E do lado nós temos a Anne Fu Rouge, que aqui o nome dela é original, Fu. Então era Hikaru, a Umi e a Fu, né? No caso, Lucy, a Amy, tá? A Anne e a Marine, né? As protagonistas de Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, e ela aqui com o seu Wisdom, o seu mecha, valendo ali dos seus poderes, né, equivalentes ao vento, ao ar, né, o elemento chave da magia da Anne. Muito sensível, muito amiga, muito serena, muito inteligente. Se você fizesse uma comparação, ela seria a Amy, a Sailor Mercury, né, das Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, pela sua inteligência e serenidade, cara. Bem bacana também. Tem as suas próprias aventuras, principalmente mais ali na segunda fase do anime mangá, beleza? Com isso nós fechamos vamos pegar aqui uma curiosidade, ó, que é justamente o que a Herói estava falando, né, lá no seu editorial. Complete sua coleção e economize uma grana, mostrando as revistas que estavam para sair, né, sendo ramificações da Herói e outras que não apareceram aqui, e uns números atrasados que estavam lá para você poder entrar em contato, escolher as revistas, mas
Seria bom se fosse edições mais antigas, seria bom entrar em contato primeiro para saber se tinham, porque algumas já estavam esgotadas, beleza? Eu não precisei não, rapaz, graças a Deus, foi de boa, fui acompanhando legal, chegava na cidade ali religiosamente, então acompanhei muito bem a revista. Essa foi a resenha da número 125, tá? Da revista Herói Gold, formato magazine assim, tamanho A4, com muita informação, muito colorido, muita coisa bacana que nós nerds otakus sempre gostamos de curtir. Espero que vocês estejam gostando aí dessa viagem e aguardo vocês aqui no próximo. Valeu, até lá!